Olá, olha nós aqui novamente, mais uma vez. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu vim aqui falar mais uma vez sobre a Bíblia, né? Sobre o Evangelho de João. Mais um pouquinho do Evangelho de João. Eu amo o Evangelho de João, gente. O Evangelho de João é maravilhoso. Ele tem muita espiritualidade. Se você quiser entender um pouco mais sobre espiritualidade, esse amor, esse carinho que Deus tem por nós, vai lá, lê o Evangelho de João. E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o teu passado não importa. Quem você foi não importa. O que importa é quem você é. Quem você é. Você foi o escolhido, você é o escolhido de Deus. O teu passado não te condena. Então eu vou ler um pouquinho para vocês terem uma noção disso que eu estou falando. Em duas passagens muito lindas. Uma eu vou ler inteira e a outra eu vou ler um pedacinho só para vocês, só para mostrar, para ilustrar. Porque muitas vezes a gente deixa de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, porque a gente fica assim, mas eu não mereço, imagina, eu sou pecador. Nossa, eu sou uma pessoa totalmente errada. Mas Deus nem me ouve. Isso é uma forma ingrata de dizer para Deus que eu não mereço ser teu filho, né? É uma forma ingrata de dizer para Jesus, você morreu na cruz em vão por mim. E estamos chegando, amanhã é o dia da sexta-feira da paixão, né? E eu gostaria muito que a gente refletisse esse evangelho hoje e nos levasse a valorizar mais o que nós somos. Nós não somos julgados por aquilo que nós temos, mas nós somos, não é o ter que importa, né? Mas é o ser, o que eu sou em Cristo, né? O que eu faço por eu ser em Cristo. Então vamos ver aqui o que a samaritana, aquela mulher que não tinha nome, né? Não tem nome na Bíblia. O que ela fez quando Jesus conversou com ela? E Jesus está te chamando, Jesus está conversando. Eu estou aqui sendo um instrumento nas mãos dele para levar essa palavra para você. O que ele está querendo dizer para você? Através de mim, que eu sou sendo instrumento dele, o que ele está querendo dizer para você? Você que está aí angustiado, você que está aí depressivo, né? Escute o que Jesus tem para falar. Preste atenção nessa passagem da samaritana. Ela está em João, capítulo 4. Eu vou começar no versículo 5. Que Jesus vai até uma cidade de Samaria, quer dizer, ele vai indo para um lugar que ele podia ter desviado de Samaria, por conta Samaria e os judeus tinham uma briga muito grande, porque era briga de religião, religiosidade, né? Muitas vezes as religiões, infelizmente, né, pregam algumas coisas que não é o verdadeiro ensinamento de Cristo, né? Jesus dizia, a verdade vos liberta. E nós temos que procurar ver o que Jesus quer dizer para nós, o que Jesus quer nos falar, o que Jesus quer nos mostrar. E não ficar discutindo religião. Religião não salva ninguém. É o teu coração com ele, é isso que vai te levar ou te afastar dele. É o teu coração. Nós somos conhecedores do bem e do mal. E é o teu coração. E dentro do seu coração tem o bem e tem o mal. Aquele que vai despontar mais, que despertar mais, é aquele que você tratar mais, né? Aquele que você alimentar mais. Então vamos alimentar mais o amor, né? O bem dentro de nós, porque tá tudo aqui dentro do nosso coração. Então veja assim, eles tinham essa briga, então os judeus diziam que eles precisavam adorar Jesus, adorar Deus no templo de Jerusalém. E os samaritanos, os pais deles adoravam no Monte Garizim, então eles diziam, não, é aqui no monte. Então ficava aquela briga. E eles não se falavam, e tinha um ódio, né? Era um ódio mortal um do outro. E Jesus vem acabar, vem quebrar esse ódio. Olha que lindo. Jesus com a verdade, vem quebrar. E aí é o que ele fala para a samaritana, gente, presta atenção, que é muito maravilhoso. E vai nos libertar, vai me libertar. Cada vez que eu leio esse evangelho,
eu me liberto mais e eu quero que você sinta aquilo que eu estou sentindo também. Cada vez mais próximo de Deus, cada vez tendo mais intimidade com Deus. E nós vamos falar dessa intimidade, que eu já venho falando nos outros vídeos anteriores. Essa intimidade. Então chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar. Jesus estava indo para uma outra cidade que poderia ter desviado de Samaria, mas ele fez de propósito passar em Samaria. Então ele chegou nessa cidade chamada Sicar, perto do campo em que Jacó tinha dado ao seu filho José. Aí ficava a fonte de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia, percebe? Se você lê assim despercebido, você não vai ver o que significa meio-dia quando Jesus sentou no poço. E veja, então chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Mas peraí, meio-dia, vai vendo gente, meio-dia, deserto, ao meio-dia no deserto o sol é fresquinho, né? O sol do meio-dia no deserto é um sol extremamente quente, um sol escaldante. E todas elas, as mulheres, iam que hora de buscar água nesse poço? Elas iam juntas de manhã, bem cedinho, quando o sol ainda não tinha nascido. Por que essa samaritana está indo num horário que é um sol quente e sozinha? Segue aqui. Então chegou a uma mulher da Samaria para tirar água e Jesus disse: dê-me de beber. Os discípulos nesse momento tinham ido buscar mantimentos na cidade que Jesus tinha falado, porque ele queria ficar justamente com a samaritana sozinha. A samaritana perguntou: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? De fato, né, como eu já disse, eles não se conversavam. Jesus respondeu: se você soubesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você é que lhe pediria, e ele daria a você água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, não tens nem balde e o poço é fundo. De onde vai tirar água viva? Até então ela estava achando que essa água que Jesus estava dizendo era o quê? A água do poço. Literalmente a água, né? E Jesus falava de outra água. A água que ele tem, a água que ele tem para mim, a água que ele tem para você, a água que ele dá para a samaritana. E a mulher disse a Jesus: né, você não tem nem balde, né? E como é que vai tirar a água? Certamente, ela disse, pretende ser maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele bebeu junto com seus filhos e animais? E Jesus respondeu: quem bebe desta água vai ter sede de novo. Mas aquele que beber da água que eu vou dar, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der, a água que eu lhe darei, vai se tornar dentro dele, dentro de você, dentro de mim, fonte de água viva que jorra para a vida eterna. E a mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precisa vir aqui para tirar. Então ela não tinha entendido nada até então, né? Porque ele estava falando da fonte de água viva. O que é fonte de água viva? É aquela fonte de água que nos faz sair da onde nós estamos, sair do nosso comodismo, sair da nossa procrastinação, sair da vontade de não fazer nada, do desânimo, que nos afasta do verdadeiro Deus, porque o nosso Deus criou a gente para quê? Criou a gente para fazer o que tem que ser feito, para prosperar, para ser abundante. Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e vida abundante. Então, para isso que ele criou nós, para a vida próspera. Como que a natureza faz? Como eu já dizia em outros vídeos, a natureza faz o que tem que ser feito. A planta não precisa que você fique falando para ela dar fruto, ela dá porque ela sabe o que ela tem que fazer. Essa é a água viva que ele quer dar para você, que ele quer dar para mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. E tudo que eu peço é que vocês se amem uns aos outros, e que você leve essa mensagem
E você leve essa água para outras pessoas, para que outras pessoas também possam receber o dom da vida eterna. Está nas suas mãos, está em minhas mãos. Gente, olha que maravilhoso. E segue aqui. Jesus disse à samaritana: vá chamar o seu marido e volte aqui. E a mulher respondeu: eu não tenho marido. E Jesus respondeu: você tem razão ao dizer que não tem marido. De fato, você teve 5 maridos e o homem que você tem agora não é seu marido. Percebe então agora por que é que ela ia sozinha buscar água no poço ao meio-dia? Porque ela não queria ir com as outras mulheres. Porque o que as outras mulheres iam fazer? Criticar. Falar mal. Cuidado com o que a gente anda falando. Cuidado com a nossa língua. Não fale bem nem mal de ninguém que não esteja presente. Aliás, não precisamos falar nem bem nem mal de ninguém, né? Porque Deus deu uma vida para cada um de nós cuidar da nossa vida, né? Vai cuidar da sua vida. Não precisa cuidar da do outro. Deixa que o outro cuida da vida do outro. Mas nunca nós devemos falar mal nem bem de uma pessoa. Só se a pessoa estiver junto e ela mesma quiser falar dela. Tá? Isso é fofoca. E uma das coisas que Deus detesta é a língua que fala mal dos outros. Isso nos atrasa o nosso caminhar. Isso atrasa a nossa prosperidade. Isso atrasa a nossa chegada até Deus. O caminho que nos leva até Deus. Isso nos afasta do caminho de Deus. Então, cuidado com a nossa língua. Por isso, então, que a samaritana ia nesse horário. E aí ela não omitiu, percebe? Quando eu sei que eu sou pecadora e não minto e nem omito a Deus, e eu peço perdão, Senhor, eu pequei, Senhor, pequei. Eu pequei, me perdoe. Mas não é assim, Senhor, eu pequei. Não, eu pequei, agora não tem mais jeito, eu já pequei, sou uma pecadora mesmo, vou abandonar tudo. Não. Nós somos humanos. Nós somos humanos. E nós pecamos, sim. Mas não é que nós temos que pecar. Não. Nós temos que evitar o pecado. Por isso que Jesus falava assim, orai e vigiai. O tempo todo orai e vigiai. Porque Ele sabe, Ele conhece o nosso coração. Aqui dentro tem o bem e tem o mal. E Ele sabe do nosso coração. E Ele sabe que o inimigo fica cutucando a gente para fazer o mal a todo tempo. E quando a gente está fraco na fé, a gente cai em tentação. Todos nós caímos, eu já caí, você já caiu, com certeza. Mas não fiquei lá no pecado. E é o que Ele está dizendo para a samaritana aqui agora. Ó. E nisso você falou a verdade. Conte a verdade para Jesus. Conte a verdade para Ele. Porque Jesus te salva. Ele não te condena. Né? E a mulher então disse a Jesus, vejo que o Senhor é um profeta. Os nossos pais, olha que lindo agora, gente. Os nossos pais adoravam a Deus nesta montanha. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde eu devo adorar. E Jesus disse à mulher, mulher, acredite em mim. Está chegando a hora em que não adorarão o Pai, nem nesta montanha, nem em Jerusalém. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Mas, porque Jesus era judeu. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores, olha quem Deus procura, olha quem Jesus está procurando, vão adorar o Pai em espírito e verdade. Porque são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. E a mulher disse para Jesus, eu sei que vai chegar o Messias, um Messias, aquele que se chama Cristo. E quando chegar, ele vai nos mostrar todas as coisas. E Jesus disse, esse Messias sou eu. Olha lá, a música.
Deus mandou te falar que tudo vai passar. E Ele está dizendo agora para você também. Esse Messias sou eu. Ei, tic, 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 toque, toque, toque. Estou batendo na porta do seu coração. A chave é só do lado de dentro. E eu estou pedindo para entrar. E eu quero fazer morada aí. Porque os verdadeiros adoradores que o Pai procura em espírito e verdade. E onde está o espírito? Aqui, no nosso coração. Dentro do nosso coração. Nem na montanha, nem no templo. Deus habita dentro de nós. Por isso que Jesus mandou o Espírito Santo, que habita dentro de nós. E Ele nos fortalece. Mas quando nós fazemos a vontade do nosso corpo, o nosso corpo não quer que a gente faça nada. Nós temos que fazer a nossa vontade através do Espírito. O Espírito, nós temos corpo, alma e Espírito. O Espírito se conecta com Deus, fortalece a nossa alma e a nossa alma dá comando para o nosso corpo. Por isso, levanta. Sai desse lugar onde você está. Tudo vai acontecer se você sair do lugar que você está. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Saia daí. Segure na minha mão. Eu sou o Messias que está falando com você. Aí nesse momento os discípulos chegam, né? E ficam admirados de ver Jesus falando com a samaritana. Então, a mulher deixa o balde. Ela não tinha ido buscar água com o balde? O que ela faz? Ela larga o balde. E ela sai correndo. E foi para a cidade e disse para as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Messias? E o pessoal saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Quem você está levando ao encontro de Jesus? Sai desse lugar onde você está. Não reclame, não. Dê graças a Deus, agradeça a Deus pela sua vida. Você está vivo. Pare de ficar lamuriando do seu passado. Pare de ficar vivendo no seu passado. A mulher tinha 5 maridos. Olha só, ela tinha 5 maridos. O que ela vivia não era marido. E ela encontrou qual? Qual homem ela encontrou, gente? 5 maridos, mais um que estava com ela 6. E quem que ela encontra? 7. 7 é o quê? É o perfeito. É aquele que salva. O número perfeito na terra é 7. 7 é aquele que te tira do lugar onde você está para você mudar de vida, mudar de direção. 7 é a perfeição. Saia do lugar onde você está. Saia do número 6 que você está. Vem para Jesus. Só Ele tem a água viva, só Ele tem as fontes de água viva. E Ele já te deu o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de nós, para que a gente possa levar as pessoas até Jesus. Os apóstolos foram para a cidade comprar as coisas, mas não falaram para ninguém de Jesus. Simplesmente voltaram sem ninguém atrás dele. Ela não. Ela falou, ouviu falar de Jesus, ouviu que Jesus falou para ela e picou a mula, como diz. Saiu correndo, largou o balde. Por que ela largou o balde? Porque ela ia voltar lá. Né? Eu vou voltar lá. Eu vou levar gente para ele. Esse homem, ele é verdadeiro. Ele falou tudo sobre mim. Ele conhece tudo sobre mim. Ele diz que ele é o Jesus. Né? E aí, então, ela diz, né? Ela diz, então, será que ele não é o Messias? E aí o pessoal saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. E aí ela disse assim, depois lá no versículo 29, fala: muitos samaritanos dessa cidade acreditaram em Jesus por causa do testemunho que a mulher tinha dado. Ele me disse tudo o que eu fiz. Diga para as pessoas tudo que Jesus tem feito na sua vida. Diga para Jesus. Ele te criou. Ele te escolheu. Ele te deu o sopro da vida. E Ele te deu a vida hoje. Nesse momento. Se você está ouvindo esse vídeo, é porque você está vivo. Ele te deu o dom mais sagrado, que é a vida. Ah, mas você não sabe. Você não sabe do meu passado. Você não sabe do meu pai. Meu pai me abandonou. A minha mãe me abandonou. Eu sou filho adotivo. Eu não sou nem filho adotivo, eu sou abandonado. Você não sabe. Meu pai batia em mim. Minha mãe sempre me bateu. Perdoe, porque Jesus disse: honre pai e mãe. Perdoe, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles estavam dando o melhor para eles. E o melhor para eles era isso. De repente, educar você era te bater?
Eu também apanhei. E apanhei muito. E eu agradeço a minha mãe por ter me batido muitas vezes, porque eu não evitei de ir para um mau caminho. Né? Não precisava ter sido com cinta, com chinelo, né? Mas era tudo que ela aprendeu a fazer. Ela apanhou também. Eu não dou aquilo que eu não tenho. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Mas você tem o sopro da vida. Você tem o dom de Deus que está aí dentro de você. E você pode ser uma pessoa melhor. Você pode ser um pai melhor. Você pode ser uma mãe melhor. Não se lamurie pelo seu passado. Daqui para frente, Deus te ama. Sempre te amou e te escolheu para a vida. Tanto é que você está aqui. Então vá fazer como essa samaritana fez. Ele disse tudo sobre mim. Seja melhor você. Faça melhor você. Que você vai salvar os seus pais. Mesmo que você não tenha tido um pai ou uma mãe que te amou, Ele te amou acima de tudo. Isso está na Bíblia. Ele nos amou acima de tudo. E os samaritanos então foram ao encontro de Jesus e lhe pediram que ficasse com eles. E Jesus ficou ali com eles 2 dias. Por que Jesus ficou 2 dias? Por conta dos apóstolos que foram buscar comida e anunciaram ele? Não. Por causa da samaritana. Uma improvável, uma pecadora, uma que ia buscar água no momento que ninguém ia, para que ninguém falasse dela, porque ela não se sentia merecedora. Sabe aquela pessoa que chega para Deus e fala, não sou merecedora, Senhor, perdão, eu não mereço nem de levantar meus olhos para Ti, Senhor. São essas pessoas, são esses filhos que Jesus está buscando para levar para o Pai, para levar para o seu reino, para levar para a vida eterna. Anuncie, vai anunciar o reino de Deus às pessoas que não conhecem. Leve essa boa notícia. Leve esse Deus maravilhoso que dá a água, a água que jorra para a vida eterna, a água viva. O Espírito Santo está dentro de nós, Ele deixou para nós. E eu poderia dizer ainda que outra coisa, outra passagem para mostrar para vocês, mais ainda, mais profundo ainda. Pedro, que viveu com Jesus, foi apóstolo de Jesus 3 anos, um pouco mais até, de 3 anos. O período todo da vida pública de Jesus, ele viveu com Jesus. Jesus ficou lapidando esses apóstolos, para que eles se tornassem de pedra bruta, se tornasse pedra polida, se tornassem maravilhosos. E Pedro nega Jesus 3 vezes antes de Jesus ser crucificado. Isso porque ele andava com Jesus. E Pedro também faz aquilo que talvez você está fazendo aí. Pedro faz. Jesus morreu. Eu traí Jesus. Eu andei com Jesus. Eu não sou digno mais de falar dele. Eu não sou digno de viver com ele. O que eu fiz? Voltei. O que ele fez? Voltou para a vida antiga dele. Quantas vezes a gente dá um passo para frente e dá 2 para trás? Pedro estava dando um passo para trás. Estava voltando de novo na antiga vida que ele tinha antes de Jesus. Antes ele era pescador de peixe. Jesus veio e falou assim, venha ser pescador de homens. E eles largaram e foram. Só que no decorrer da vida, quando Jesus morre, quando Jesus quando Jesus deixou ele um pouquinho só, ele já se sentiu tão fracassado, tão pecador, que ele quer voltar para a antiga vida dele. Eu não mereço. E aí então Jesus chega novamente a ele. Se você for lá ver no próprio João mesmo que a gente está lendo, João é lindo, gente. João capítulo 22, é um dos últimos versículos, é o último versículo, versículo 21. Que aí Jesus chega, eles estão pescando, e aí eles olham lá que tem um homem na beira da praia, e na hora eles não sabem quem é, mas a hora que ele chega, ele está assando lá o peixe, E aí Jesus fala para eles, dá aí o que vocês trouxeram, aí ele faz, aí eles percebem que é o Senhor. E aí depois que eles comeram, cearam, aí Jesus perguntou para Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros? E aí ele disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu não aguento, isso aqui eu choro, gente. Aí ele fala assim, cuide dos meus cordeiros. E aí Jesus pergunta de novo, Pedro, Simão,
de novo a Pedro, né? Simão, filho de João, você me ama? E Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse, tome conta das minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus pergunta para ele. Veja, Simão, ele chamava Simão, e Jesus falou num certo momento na Bíblia, a gente sabe que ele falou, de hoje em diante você não é mais Simão, você é Pedro. Só que Jesus perguntava o que para ele? Ele não perguntou, Pedro, você me ama? Ele perguntava, Simão, você me ama? Ou seja, Simão é o seu passado. Simão, você me ama? Ele disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E pela terceira vez, quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. E ele perguntou 3 vezes para Simão. Simão, pela terceira vez Jesus perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava e Jesus disse. E aí ele disse a Jesus, Senhor, tu sabes, tu conheces tudo e sabes que eu te amo. Então Jesus disse, cuide das minhas ovelhas. Percebe? Então Jesus está te chamando. Maria, João, Felipe, Paulo, Barnabé, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Chame minhas ovelhas pelo nome. E conduzas as minhas ovelhas para um lugar seguro. Para o reino de Deus. Para a eternidade. E é isso que Jesus está chamando você. O teu passado não te condena. O que importa é o que você vai ser daqui para frente. Saia desse lugar onde você está. Saia, deixa seu balde, deixa sua vida passada e vá lá, e vá correr anunciar esse Jesus maravilhoso que nos ama acima de tudo, que nos amou acima de tudo e que nos tem como seus filhos, né? Deus tem nós como seus filhos adotivos. Filhos adotivos é aquele que eu escolho adotar. Filho natural é aquele que nasce, muitas vezes nem é da vontade do pai e da mãe, mas ele nasce, porque ele é filho normal, natural. Filho adotivo não. Filho adotivo, quando você quer adotar alguma criança, você entra numa fila para adotar e você tem a certeza, convicção que você quer adotar aquela criança. E Deus nos fez seus filhos adotivos. Ou seja, Ele quis me adotar. Ele quis te adotar. E Ele quis que nós fôssemos seus filhos muito amados. E se nós somos filhos do Rei, se nós somos filhos de Deus, nós também somos os herdeiros de tudo isso que Ele deu para nós aqui nessa terra. E Ele disse lá em Gênesis, crescei-vos, multiplicai-vos e dominai a terra. Submetei e dominai. Não é para estragar, não. Não é para denegrir a terra, não. É para que você possa viver e ter vida próspera e abundante nesta terra. E aí você, nesta terra, você pregar o reino de Deus, que não é deste mundo, mas que eu te dou, o Espírito Santo que está aí dentro de você, para que você possa, fortalecido uns aos outros, amando-se uns aos outros, anunciar àqueles que ainda não conhecem a palavra. Essa palavra que liberta e que nos faz, nos conduz ao Pai. Abra o teu coração nesse momento, abra esse coração nesse dia, véspera de Sexta-feira Santa. Abra o teu coração, deixa Jesus entrar. Ele vai fazer uma lavada e vai te lavar o seu coração, vai deixar teu coração purinho e vai colocar água viva, água que jorra para a vida eterna. E é essa vida que nós temos que anunciar para as outras pessoas que ainda não conhecem esse verdadeiro Jesus, que nos ama demais e que não merece o que a gente está fazendo com ele, né? Não querendo anunciar, não querendo sair de uma cama, não querendo sair de uma depressão, ficando ansioso. O ansioso não vale nada, o amanhã não existe. O ontem já passou. E o hoje é o momento presente, por isso que chama presente. É o hoje que Jesus te chama, sai, levanta, vai, eu estou contigo. Né? E Jesus disse isso, ó, eu estou contigo até o fim dos tempos. Segure na minha mão e juntos vamos caminhar. Que Deus te abençoe, uma feliz e santa Páscoa para você e que Jesus transforme o teu coração
derrame essa água viva para que nós possamos juntos anunciar Ele a todas aquelas pessoas que ainda não o conhecem. Beijo no seu coração, fiquem com Deus.